Olá a todos. Na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Efésios, no capítulo 3, no versículo 10, ele fala que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida agora por todos os principados e potestades nos lugares celestiais. A palavra que ali foi traduzida como pela é uma preposição na língua original grega que indica que está sendo usado um agente para fazer determinada coisa. Então, a melhor tradução para esse texto, ou uma boa tradução para esse texto, é que, pela agência da igreja, Deus está mostrando aos anjos, ensinando aos anjos sobre a sua variegada sabedoria e das suas obras. O que isso significa para nós, e para a igreja e para os anjos do Senhor? Nós sabemos que Deus criou o universo físico, mas antes de criar o universo físico, ele já havia criado os anjos. Porque nós vemos no Jó, no capítulo 38, que quando Deus cria o universo e as estrelas começam a brilhar, as galáxias, os anjos veem aquilo e ficam admirados. Ou seja, eles já estavam ali quando Deus criou o universo físico. Os anjos já tinham sido criados. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 12, fala que os anjos anelam perscrutar sobre as coisas que Deus faz e fez e planejou para a igreja. Por que os anjos anseiam por conhecer estas coisas? Porque apesar deles estarem aqui já muito antes de Deus criar o universo, o mundo físico, eles não conhecem tudo sobre Deus. Tem muitos aspectos, muitas características da personalidade divina que eles não conhecem. Apesar deles serem seres completamente superiores a nós, seres humanos. Pois eles são seres puramente espirituais, não têm corpo físico e limitação física que nós temos. Mas Deus tem características dos seus atributos que ele compartilha e aplica aos seres humanos que os anjos não conheciam. Então eles queriam saber isso, eles queriam aprender sobre isso. Então Deus usa a igreja. Por exemplo, os anjos não conhecem o amor ágape de Deus. O que é o amor ágape? É aquele amor que ama tanto o objeto do seu amor, ama tanto que está disposto a se sacrificar, a cometer um ato de sacrifício de si mesmo para favorecer o seu objeto, o seu amado. Este é o amor ágape de Deus. Os anjos não conheciam este amor. Os anjos não conheciam, por exemplo, este amor na profundidade que leva a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, a se tornar homem, a se humilhar, a se limitar a um corpo humano e vir e nascer aqui na terra como um homem, sofrendo desde o ventre materno até os 33 anos de idade tudo que um ser humano pode sofrer. Deus fez isso como expressão do seu amor ao homem. E os anjos não conheciam isso. Deus se limitou a um corpo humano, foi pregado na cruz, derramou seu sangue e morreu naquela cruz, o seu corpo físico, por amor ao homem. Os anjos não conheciam isso. Eles não entendiam isso. Então Deus usa a igreja como um agente para mostrar isso aos anjos. Os anjos não conheciam sobre a graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é aquele atributo exclusivo de Deus que leva ele a fazer algo tremendamente grande para beneficiar um ser que não merece aquilo que Deus está fazendo. Na verdade, este ser para o qual Deus usou a graça, ele merecia o contrário, ele merecia ser punido, porque ele errou, pecou contra o Deus Santo. Ele merecia ser morto.
porque ele pecou contra o Deus Santo, contra a santidade de Deus. Mas a graça de Deus leva ele a fazer um sacrifício tremendo, o próprio Deus se transformando em homem, e vir à terra e trazer um grande benefício a um ser que não merecia. E os anjos não conheciam sobre a graça de Deus. E o apóstolo Paulo, então, e também o apóstolo Pedro falam que Deus usa a igreja para isso, para ensinar aos santos anjos, aqueles anjos que ficaram e permanecem fiéis a Deus, sobre outras características que Deus tem na sua personalidade, nos seus atributos, que eles não conheciam. Então, a igreja hoje, ela é como uma universidade para os anjos, porque eles ficam nos observando. O escritor de Hebreus diz que nós temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas que estão observando como que a igreja, os filhos de Deus na terra, estão se comportando diante de tudo aquilo que Deus fez por eles e diante também da responsabilidade que Deus coloca sobre a igreja, aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos praticar para servir a esse Deus. Os anjos estão nos observando e eles estão aprendendo. Que isso possa mexer com você, essa palavra. Saber que você está sendo observado pelos anjos de Deus. Eles estão aprendendo sobre Deus, coisas que eles ainda não conheciam. Observando como você se comporta na terra, como você age diante daquilo que Deus fez por você. Diante de tudo aquilo que Deus planejou para você, diante do amor de Deus para você, os anjos estão observando como que isso acontece, como que isso funciona. Observando você, observando a mim, observando cada um de nós, que recebemos o amor e a graça de Deus. Nós, a Igreja de Cristo, somos uma universidade, objeto de estudo pelos anjos, fiéis, os santos anjos de Deus, que estão aprendendo mais sobre Deus, nos observando. Que você tenha consciência disso e que isso possa impactar a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Eu peço que você assista esse vídeo até o fim, curta e compartilhe ele com outras pessoas, que você também se inscreva no canal para que outras pessoas possam conhecer sobre as verdades ensinadas pela palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente.